Você já parou para observar o mundo ao seu redor hoje? As guerras se multiplicam, terremotos devastam nações inteiras, pragas desconhecidas surgem do nada e a humanidade caminha como cega em direção ao abismo. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já foi profetizado há mais de 2000 anos? E se cada catástrofe, cada crise, cada momento de desespero que vivemos hoje fosse apenas o cumprimento exato das palavras que Jesus Cristo nos deixou registradas? O livro do Apocalipse não é apenas uma coleção de símbolos misteriosos ou histórias fantasiosas para assustar crianças. É o manual de instruções para os últimos dias da humanidade, escrito pelo próprio Deus através do apóstolo João na ilha de Patmos. E hoje, neste exato momento em que você me escuta, estamos vivendo essas profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Enquanto você hesita, enquanto adia, enquanto acha que tem tempo, o relógio profético de Deus continua correndo. E quando a última profecia se cumprir, quando o último sinal aparecer, não haverá mais tempo para arrependimento. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Princípio das dores. Você entende o que isso significa? Significa que tudo o que estamos vendo agora é apenas o começo. Se você acha que o mundo está caótico hoje, prepare-se, porque o que vem pela frente será incomparavelmente pior. Vamos examinar os sinais um por um, porque cada detalhe importa. Primeiro, as guerras e rumores de guerras. Nunca na história da humanidade tivemos tantos conflitos simultâneos. Nunca tivemos armas tão destrutivas que uma única bomba pode apagar uma cidade inteira. Nunca tivemos uma tensão global tão intensa que uma única decisão errada pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. Segundo, fomes e pestes. Você viu o que aconteceu nos últimos anos? Uma pandemia que paralisou o mundo inteiro, cadeias de suprimentos quebradas, inflação descontrolada, milhões passando fome enquanto outros desperdiçam. E isso é só o começo. Terceiro, terremotos em vários lugares. A atividade sísmica está aumentando de forma alarmante. Cientistas falam sobre o Big One, que pode acontecer a qualquer momento. Vulcões dormentes estão despertando. A própria Terra está gemendo, como Paulo disse em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Mas Jesus não parou por aí. Ele disse em Lucas 21, 25 a 26, "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas." Você já percebeu como as pessoas estão vivendo em constante ansiedade? Como o medo tomou conta da sociedade? Como as mudanças climáticas estão causando eventos extremos que deixam até os cientistas perplexos? Furacões mais fortes, ondas de calor mortais, secas devastadoras, inundações apocalípticas. A natureza está em convulsão e há algo ainda mais sombrio acontecendo. Paulo profetizou em 2 Timóteo 3, 1 a 5. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olhe ao seu redor. Vivemos na era do narcisismo, onde cada pessoa se acha o centro do universo. Redes sociais alimentam o ego, famílias se destroem por causa de dinheiro, crianças desrespeitam os pais, a gratidão se tornou raridade. O que é profano virou normal e o que é santo virou motivo de piada. Pessoas se casam e divorciam como se fosse trocar de roupa. Não há mais compromisso, não há mais palavra. A mentira se tornou ferramenta de trabalho, a traição virou estratégia. E o mais assustador, muitos que frequentam igrejas se encaixam perfeitamente nessa descrição. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder transformador de Deus em suas vidas. Agora, vamos mergulhar no coração do Apocalipse. João viu 7 igrejas que representam toda a história da igreja cristã. A última igreja, Laodiceia, é a igreja do tempo do fim. E Jesus disse algo devastador sobre ela em Apocalipse 3, 15 a 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Igreja morna. Essa é a igreja dos últimos dias. Uma igreja que não é nem fria nem quente, mas morna a ponto de provocar náusea em Jesus. Uma igreja que acha que é rica, próspera e que de nada tem falta, mas que espiritualmente é miserável, cega e nua. Quantas igrejas hoje se preocupam mais com o tamanho do templo do que com a santidade dos membros? Quantas se preocupam mais com a prosperidade financeira do que com a prosperidade espiritual? Quantas pregam um evangelho diluído, aguado, que não exige arrependimento real nem mudança de vida? Jesus disse em Apocalipse 3, 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Perceba, Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta. Ele não está dentro, ele está fora, pedindo para entrar. Isso significa que é possível ser religioso e não ter Jesus. É possível frequentar igreja e não ter Jesus. É possível cantar hinos, orar, pagar dízimo, participar de atividades religiosas e não ter Jesus. E se você não tem Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, você ficará para trás. Mas vamos falar sobre o que realmente acontecerá nos últimos dias. Daniel profetizou sobre a 70ª semana, um período de 7 anos dividido em 2 metades. Jesus confirmou isso em Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa grande tribulação começará quando o anticristo se revelar. Paulo nos alerta em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo não será um demônio com chifres e rabo. Ele será carismático, inteligente, solucionador de problemas. Ele trará paz ao Oriente Médio, resolverá a crise econômica mundial, unirá as religiões. Por 3 anos e meio, ele será o herói da humanidade. Mas no meio da 70ª semana, ele mostrará sua verdadeira face. Ele entrará no templo reconstruído em Jerusalém e se declarará Deus. Esse será o momento da abominação desoladora profetizada por Daniel. A partir desse momento, começará a pior perseguição que os seguidores de Cristo já enfrentaram. E aqui está o que mais me preocupa: a marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia para implementar um sistema assim. Chips subcutâneos, identificação biométrica, moedas digitais, crédito social. Tudo está sendo preparado para que, quando o anticristo se revelar, ele possa implementar esse sistema imediatamente. Mas quem receber essa marca estará condenado eternamente. Apocalipse 14, 9 a 11 é cristalino. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não haverá segunda chance. Quem receber a marca estará perdido para sempre. Por isso é tão importante estar preparado agora, porque quando esse momento chegar, não haverá tempo para arrependimento. Mas aqui está a esperança. Jesus prometeu que a igreja não passará pela grande tribulação. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Em um momento, em um piscar de olhos, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Imagine a cena. De repente, milhões de pessoas simplesmente desaparecem da face da terra. Pilotos, médicos, professores, pais, mães, filhos, todos os verdadeiros cristãos serão arrebatados instantaneamente. O caos será indescritível. Aviões cairão, carros baterão, sistemas entrarão em colapso. Será o maior evento de desaparecimento em massa da história. E aqui está a pergunta que não quer calar. Você tem certeza de que subirá no arrebatamento? Não estou falando sobre frequentar igreja ou fazer boas obras. Estou falando sobre ter um relacionamento real com Jesus Cristo. Estou falando sobre ter nascido de novo, como Jesus disse em João 3:3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque depois do arrebatamento, começará o período mais terrível da história humana. Apocalipse 6 descreve os primeiros selos do julgamento. O cavalo branco do anticristo, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo preto da fome e o cavalo amarelo da morte. 1/4 da população mundial morrerá apenas no início da tribulação. Mas isso será só o começo. Virão as 7 trombetas, cada uma trazendo julgamentos mais severos. A primeira trombeta trará saraiva e fogo misturado com sangue, queimando 1/3 das árvores e toda a erva verde. A segunda trombeta fará com que 1/3 do mar se torne sangue.
matando 1/3 das criaturas marinhas. A terceira trombeta envenenará 1/3 dos rios e fontes. A quarta trombeta escurecerá 1/3 do sol, da lua e das estrelas. A quinta trombeta liberará demônios do abismo para atormentar os homens por 5 meses. A sexta trombeta soltará 4 anjos presos no rio Eufrates, que matarão 1/3 da humanidade restante. E mesmo assim, Apocalipse 9, 20 a 21 nos diz: "E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos." Incrível, não é? Mesmo diante de julgamentos sobrenaturais, o coração humano permanecerá endurecido. Isso mostra quão desesperadora é a condição do homem sem Deus. Depois das trombetas, virão as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça causará úlceras malignas em quem tiver a marca da besta. A segunda transformará o mar em sangue. A terceira envenenará todos os rios e fontes. A quarta fará o sol queimar os homens com grande calor. A quinta trará trevas sobre o reino da besta. A sexta secará o rio Eufrates para preparar o caminho dos reis do Oriente. E a sétima causará o maior terremoto da história, seguido de saraiva de 100 quilos. Apocalipse 16, 17 a 21 descreve: "E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Mas o clímax de tudo será a batalha do Armagedom. Apocalipse 16, 16 diz: "E os ajuntou no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Todos os exércitos do mundo se reunirão no vale de Megido, em Israel, para a batalha final contra Deus. E então acontecerá o que João descreve em Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará, não mais como cordeiro, mas como leão, não mais como salvador, mas como juiz, não mais humilhado, mas glorificado. E Apocalipse 19, 21 nos diz: E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Será o fim de todos os inimigos de Deus. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos, e então começará o reino milenar de Cristo na terra. Mas depois dos 1000 anos, Satanás será solto uma última vez para enganar as nações. Haverá uma última rebelião que será rapidamente esmagada. Então virá o julgamento final, diante do grande trono branco.
descrito em Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida. Você tem certeza absoluta de que quando comparecer diante desse trono, não será lançado no lago de fogo? Mas há esperança. Depois de todo o julgamento, João viu algo maravilhoso em Apocalipse 21, 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a esperança de todo verdadeiro cristão. Uma nova terra onde não haverá mais pecado, sofrimento, morte ou separação. Onde estaremos para sempre com Jesus. Mas para chegar lá, você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Não uma religião, não uma denominação, mas Jesus Cristo pessoalmente. Romanos 10, 9 a 10 diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não basta crer que Jesus existiu. Os demônios também creem e estremecem. É preciso crer que ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É preciso confessar que ele é o seu Senhor e Salvador. E se você já é cristão, mas tem vivido uma vida morna, é tempo de despertar. É tempo de buscar a Deus como nunca antes. É tempo de santificação, de oração, de jejum, de estudo da palavra. Porque quando Jesus vier, ele não está procurando cristãos nominais. Ele está procurando discípulos que o amam de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O tempo está se esgotando. Os sinais estão se cumprindo. A vinda do Senhor está próxima. A pergunta é: você está pronto? Quando a trombeta soar, quando Jesus aparecer nas nuvens, quando a história humana chegar ao fim, onde você estará? Com os salvos ou com os perdidos? Com os que subiram ou com os que ficaram? Com os que estarão para sempre com o Senhor ou com os que serão lançados no lago de fogo? A escolha é sua, hoje, agora. Não há mais tempo a perder. As profecias do Apocalipse não são apenas história futura. Elas são um chamado urgente ao arrependimento, à santificação, à preparação para a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare para o que está por vir. Porque, querendo ou não, essas coisas acontecerão. E quando acontecerem, será tarde demais para mudar de lado. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.